Pra quem assistiu meus dois últimos vídeos, eu não virei canal de opinião. Ainda quero falar sobre animes, mangás, novas e etc aqui no canal. E nesse vídeo, eu quero falar sobre a contraparte de Kevin Caslana no universo do Royoverse, Fujo Arcadia. E sim, isso é apenas uma brincadeira, pois ambos os personagens são de empresas diferentes e lugares e multiversos diferentes, né? É uma piada interna, pois para quem não sabe, a Royoverse tem um multiverso, e dentro desse multiverso existem coisas chamadas contrapartes, que são pessoas com aparência semelhante, poderes semelhantes, mesmo dublador e algumas outras semelhanças. Basicamente a mesma pessoa de um universo diferente. Para quem já viu a teoria do multiverso, está ligado, que é uma teoria que diz que existem outros universos. Em cada um deles, versões semelhantes de você existem, mas que trabalham em algum outro lugar, tem alguma ligeira diferença. Então, é isso aí. Fujo Arcadia é de uma light novel chamada Saijaku Mohai no Bahamut, criada por Akatsuki Senri, e Kevin Caslana de Honkai Impact, da Mioyo. Os personagens não possuem qualquer ligação, mas são muito semelhantes. Semelhantes a um nível quase inacreditável, eu diria. E como eu gosto muito dos dois personagens, resolvi fazer esse vídeo para mostrar a semelhança de ambos. Já começa pela aparência. Fujo tem cabelos brancos curtos e olhos prateados, enquanto Kevin tem cabelos brancos e curtos e olhos azuis. Kevin tem 1,74 de altura, e eu não sei quanto que o Fujo tem, porque eu não achei em qualquer lugar, não falo em qualquer lugar. Eu já procurei por toda parte, mas nunca diz. É dito somente no prólogo da história, eu acredito, onde fala que ele é um jovem alto e bonito. Mas alto para os padrões japoneses não é o mesmo que para brasileiros, pois japoneses são mais baixos naturalmente. Para brasileiros, alto eu acredito que seria de 1,80 para cima. Enfim, talvez o Fujo tenha a mesma média de altura que o Kevin, pois mesmo que diga que ele seja alto, ele não é muito mais alto do que a maioria dos outros personagens. Ele é muito mais alto que o Lux, que é o protagonista. Mas isso porque o Lux também é bem abaixo da média, como é dito muitas vezes. Deixando as semelhanças de aparência de lado, porque de fato existem muitos personagens de cabelo branco por aí, isso não significa necessariamente nada, mas você não vai entender mais à frente porque, na verdade, isso também significa algumas coisas. Mas falando sobre o que realmente torna um praticamente uma contraparte do outro, por assim dizer. Cara, tudo. Tipo, tudo é igual. Eu nem sei por onde começar. E também não sou muito bom de resumos, mas para quem vê as duas histórias como eu, sabe o quanto os dois são idênticos praticamente em tudo. Eu vi toda a light novel de Bahamut, que acabou em 2021. Honkai eu não vi tudo ainda, pois o jogo nem acabou. Eu vejo os resumos do Angel Dark, que detalham muito sobre a história. Mangás, o cara pega tudo e faz um ótimo trabalho. Recomendo bastante que vocês vejam. Cadê a próxima parte, Angel? Elysian Realm está chegando? Enfim, vamos começar pelo fato de que ambos são de eras muito anteriores à atualidade da história. Fujo tem mais de 1000 anos de idade, e foi uma das primeiras gerações do Império Arcadia, conhecido como a família de traidores. Existiam duas vertentes do Império Arcadia, da família Arcadia, que eram a família real e a família dos traidores. Kevin tem mais de 50.000 anos de idade, também foi um dos primeiros Caslana. Ambos são imortais. Mas diferente de Honkai, Fujo foi o primeiro e único humano a ser capaz de alcançar a imortalidade no universo de Saijaku Mohai no Bahamut. Enquanto em Honkai são poucos, mas um número considerável pode ser imortal. Ambos têm como objetivo a salvação da humanidade, mesmo que custe muito caro. Isso pode colocar eles como anti-heróis ou vilões, dependendo da sua opinião, se você acha que os meios justificam os fins. Ambos têm uma história de romance e tragédia semelhante, e ambos são extremamente inteligentes e estrategistas. Fujo foi demonstrado como sendo extremamente inteligente em diversos momentos da obra. Foi demonstrado como ganhando uma estratégia, como quando Lux engana Raiz e Fujo já estava enganando Lux desde o começo, sempre estando um passo à frente dos seus planos. Kevin foi capaz de controlar rapidamente a organização da Urra de Serpent, pouco tempo após sua saída do Mar Quantum. O cara simplesmente dominou tudo.
Mas mesmo que ambos sejam muito inteligentes, ainda são superados por seus pares românticos. A doutora May, a cientista da Era Antiga, uma das pessoas mais importantes para a derrota do Honkai, pois criou o Projeto Mantis, as chaves divinas e várias outras coisas que deram poder à humanidade. Criou também Prometheus. E temos também Archalia, Rei Arcádia, a antiga princesa da família real. Foi capaz de criar o Eclipse Sagrado, a arma que acreditava ser capaz de trazer a salvação para o mundo. Ambos, como eu disse, são personagens de um tempo muito anterior ao atual da história. Enquanto os protagonistas de ambas as obras são descendentes de Fujio e Kevin. Kiana Caslana é por volta da 25ª geração dos Caslanas, descendência que vem do próprio Kevin. No caso de Fujio, é um pouco diferente, pois Lux Arcadia não é descendente do próprio Fujio, já que ele não teve filhos, mas ele é um descendente da mesma família dele. Ambos não puderam aproveitar muito seu romance, por motivos diferentes. Após Kevin passar pela cirurgia para se tornar um Mantis, seu corpo ficou constantemente em uma temperatura abaixo de 0 graus, o que o impossibilitava de se aproximar de outros humanos, um custo alto pelo poder. Pouco tempo depois, May também estaria vindo a morrer, pois pelo seu excesso de trabalho e exposição à energia Honkai, seu corpo não aguentou. Pelo lado de Fujio, bem, para explicar o que aconteceu, eu vou falar um pouco mais sobre a questão da imortalidade. No antigo Império Arcadia existia algo chamado Elixir. Elixir é uma substância que pode ser aplicada em alguma parte do corpo de um ser humano por uma cirurgia chamada patismo. Essa substância concede grandes poderes ao seu portador, mas é extremamente arriscado. É muito doloroso, uma dor que a maioria das pessoas não aguentaria. Mas além de ser doloroso, também é limitado, pois a maioria dos humanos aguenta no máximo a aplicação do batismo em um órgão do corpo. Os poderes que o usuário vai ganhar dependem do lugar. Se for no olho, poderes oculares. Cérebro, alguma coisa relacionada ao cérebro. No entanto, existem pessoas com talentos que superavam em muito de pessoas normais. Eles eram capazes de ter seu corpo até metade praticamente submetido à cirurgia. Isso traria grandes poderes, e eram raros os casos. No final é descoberto que o Fujio era uma mutação única na humanidade. A chance de algo assim acontecer era menos do que 0,1. Sim, Fujio suportava a cirurgia em todo o seu corpo. Isso concedeu a imortalidade, a capacidade de viver sem dormir, poderes gigantescos que superavam em muito qualquer humano, força física que rivalizava com abismos médios, sem seus trajes de batalha. Com as mãos nuas, ele era capaz de destruir robôs mais fracos e sobrepujar seus oponentes. Velocidades inigualáveis, teletransporte, aumento de sua inteligência que já era grande, pois seu cérebro também foi modificado. Poderes muito além do que qualquer outra pessoa alcançaria um dia. E nem Lux é exceção, pois foi dito que jamais na humanidade nasceria outra pessoa com a capacidade de manipular o Ouroboros, o traje divino de Fujio. Aconteceu que durante a última cirurgia, onde Fujio voltaria mais poderoso do que nunca, o lugar onde estava ele e Archalia foi atacado por traidores que queriam ter acesso ao Eclipse Sagrado. Fujio estava impossibilitado de ajudar Archalia, pois ele passou por um processo em que ele dormiu por vários dias. Como Archalia nunca daria isso a traidores, portanto foi torturado até a morte. E foi aí que tudo começou a desandar. Fujio perde seu propósito de vida e passa a vagar por 1000 anos sem rumo, apenas para cumprir a promessa com quem amava, a promessa de salvar o mundo. O Kevin não é muito diferente, pois depois da morte de May, não sobrou muita coisa para ele. Ele só queria cumprir seu juramento de derrotar o Honkai. Kevin também é extremamente poderoso, em sua forma final enfrentando Bronny, May e Kiana com os poderes da Hesher do fim. Ainda é subentendido que ele não deu tudo de si. Caso tivesse feito, poderia vencer, mas seu objetivo final não era a vitória, e sim a destruição do Honkai, mesmo que não fosse por ele mesmo, e sim outra pessoa. Como eu disse, a derrota de ambos também é semelhante, pois havendo nas mãos de um dos descendentes do seu futuro de muito tempo depois. E mesmo que seja extremamente forte, não superou ele próprio. Lux nunca superou o Fujio, Kiana não superou Kevin. Eles perderam bem por roteiro. E a própria história fala que o Fujio não perdeu. O autor literalmente disse isso. Não é achismo meu. A família Caslana, como quem acompanha Honkai sabe, é sempre composto por poderosos membros, pois tem o DNA de Kevin.
A família Arcadia também tem membros muito poderosos na maioria das vezes, pois são descendentes de Fúgio. No caso da família Arcadia, não é 100% das vezes que um descendente poderoso aparece, mas mais de 90% das vezes é. De todos os personagens apresentados, somente um é dito não ter um bom talento, inclusive ser abaixo da média, que é Abel Arcadia, um falecido irmão de Lux, enquanto Archalia, Listelka, Aéreo, Raiz, Aire, Lux e o próprio Fúgio, todos têm talento muito acima da média. Em Honkai, o nascimento de valquírias é muito mais recorrente que o de cavaleiros, pois as mulheres se adaptaram melhor à energia Honkai do que os homens. Mas quando nascem homens compatíveis com a energia Honkai, esses poucos são extremamente poderosos. Welt, Otto, Siegfried, o próprio Kevin e vários outros. Em ensaiar como Raio no Bahamut é a mesma coisa também. As mulheres também são cavaleiros do dragão em muito mais quantidade que os homens, mas quando nascem homens compatíveis também são extremamente fora da curva. Os 3 melhores exemplos são Lux, Singlen e Fúgio, que são meus top 3 da série. Uma outra semelhança bem interessante também é entre Fúgio e Otto Apocalipse. Otto criou um mundo de ilusões onde via seu passado com Kallen, e Fúgio fez o mesmo. Pois como ele não podia dormir, então durante as noites ele aproveitava o mundo de ilusões, onde sua amada ainda vivia. No último capítulo do resumo de Honkai, onde Kevin sai do Mar Quantum e mete o louco e manda real para todo mundo, que fala que eles são fortes, mas são crianças, ingênuos e que não entendem nada, e que ele não está pedindo permissão para sair, que se ele quiser sair ninguém pode impedir ele, eu falei que nomeei eles como heróis da nova era, foi ali que eu fiquei completamente maluco. Ali eu fiquei maluco de vez e falei, puta merda, Kevin é o irmão do Fúgio perdido entre os multiversos, porque esta merda não é possível. O jeito de falar, o jeito de quem tem experiência e convicção, de quem está acima de todos e ainda nomeia os outros como heróis, não é possível essa porra. Pra quem não sabe, Fúgio também faz isso, exatamente isso. Ele treinava alguém que via como forte, que tinha potencial. Transformava essa pessoa em um herói que destruiria o Império corrupto. Mas como a humanidade sempre é como é, essa paz não durava para sempre. Os sucessores do herói justo sempre acabavam se tornando corruptos. Era quando o ciclo se repetia. E Fúgio fazia a mesma coisa. Basicamente, durante esses mais de 1000 anos, ele criou diversos heróis para destruir o Império corrupto. Eu não sei mais o que dizer para provar meu ponto, cara. Fúgio é a contraparte de Kevin. Totalmente. Eu pensava. Às vezes eu me pegava pensando, será que um dia eu vou gostar tanto de um personagem como eu gostava do Fúgio? E apareceu, cara. Apareceu o irmão do Fúgio, Kevin. Acho que para ser mais igual do que isso só se fosse o mesmo dublador. Mas aí já seria um absurdo, né? Fúgio é muito mais parecido com Kevin do que as próprias contrapartes do multiverso da Mioyo, sendo sincero. Porque se você comparar, por exemplo, a Raiden A com a Raiden Mei, que são as mesmas personagens em Honkai e Genshin, o que é igual só a aparência e os poderes, porque só a personalidade e a história delas não tem absolutamente nada a ver. Fúgio e Kevin, por outro lado, é tudo igual, é a mesma merda. Tudo, aparência, personalidade, objetivos, o jeito que o romance termina, o jeito que eles são derrotados, por que eles são derrotados, sua história em relação à sua linhagem e sua família é tudo igual. Apesar de ambos serem muito parecidos em diversos aspectos, como eu disse no título do vídeo, Fúgio é a versão injustiçada do Kevin. Eu digo isso porque assim, Fúgio é muito importante para a história. Tudo só acontece por ele. Ele gira todas as engrenagens do destino. Mas ainda assim ele aparece muito pouco na minha opinião, pro grande personagem que ele é. Podia ter um mangá, novel, spin-off, qualquer coisa explorando mais o personagem. Eu sei que muitas pessoas gostariam de ver isso, pois muitos gostam do personagem. Mas no caso do Kevin, eu já acho que ele teve o desenvolvimento que ele merecia. Ele teve muito tempo de tela no jogo, em vários mangás. Ele teve muito desenvolvimento durante todo o Honkai. Eu claramente não posso esperar o mesmo desenvolvimento do Fúgio, até porque sai já como Raio no Bahamut tem 20 volumes. E Honkai tem mangá pra porra, jogo gigante, universo expandido muito gigante. Mas mesmo assim eu acho que dentro de 20 volumes, Fúgio poderia ter tido mais foco. No anime, que é um dos piores animes de todos no quesito adaptação, e que só as lutas mesmo e a trilha sonora são boas, pois adapta 6 volumes em 12 episódios, isso é um ruxamento absurdo.
Praticamente todas as partes que o Fujo aparece são cortadas no anime, ou bem reduzidas. Para quem gosta do personagem, não ajuda muito ver o anime. Todo o prólogo da história, que é extremamente importante, é resumido a uma cena de 10 segundos. Minha esperança era ver o mangá, que sinceramente tem um traço bem feio no começo. Com o tempo melhora, mas por qualquer motivo o mangá parou. No começo do volume 6 também. Eu não sei se foi um contrato, que eles decidiram adaptar os primeiros 6 volumes e depois viam se fosse vender e continuassem. Se foi isso, não deu certo, porque já tem muitos anos e não continuou. Por mais que os traços sejam bem inferiores aos da Light Novel, que são muito lindos, o mangá adaptava tudo, diferente do anime que saiu cortando. O mangá adaptou tudo certinho. Justamente por isso que eu queria ver ele inteiro. Depois do volume 6, sinceramente, é onde a história fica boa. Então eu não dei sorte. Eu tinha um projeto antigo aqui no meu canal, que era trazer toda a história da novel em audiobooks. Isso foi lá para o fim de 2021 ou começo de 2022. Mas nessa época eu estava tão desanimado com o canal que por mais que eu quisesse continuar esse projeto, eu não consegui. Mas agora é a hora. Agora eu sinto que eu consigo e talvez eu faça isso. E de uma forma ainda mais aprimorada do que eu planejava fazer antes. Se der certo, vocês vão ficar sabendo em breve.